Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos falar de conceitos específicos da amostragem de solo. Eu vou utilizar dois materiais, o Guia de Interpretação de Análise de Solo e Foliar e também uma matéria publicada no site Nutrição de Safra. Me acompanha na leitura. Entre todas as etapas de um plano de fertilização do solo, os maiores índices de equívocos acontecem por ocasião da amostragem do solo, processo este que necessita obedecer a certos critérios quando da coleta da amostra. Qualquer desobediência aos critérios de coleta das amostras resulta na alteração dos valores das variáveis analisadas, uma vez que uma amostra, aproximadamente 300 gramas de solo, representa uma grande área a ser cultivada. Veja que os dois primeiros parágrafos destacam a importância da etapa da amostragem na análise química. Continuando, para ter noção da representatividade da amostra de solo em relação à área de um hectare, são apresentados os seguintes cálculos. Considerando que a maior exploração radicular ocorre a uma profundidade de 0,2 metros, sendo as dimensões de um hectare de 100 metros por 100 metros, tem-se um volume total de solo de 2 milhões de decímetros cúbicos por hectare. De uma amostra de 300 gramas, são utilizados 10 gramas, ou centímetros cúbicos, para a realização das análises, o que representa 1 sobre 200 milhões, uma parte em 200 milhões de partes do volume de solo de um hectare. Então veja bem, a miniatura que eu venho te falando, que é a amostra que resulta da amostragem, ou seja, a coleta, a junção dos pontos amostrais, ela é extremamente pequena em relação ao todo. No entanto, a estatística garante que quando esse processo é bem feito, ele vai representar a área total, que neste caso seria um hectare para o exemplo do livro. Ele diz que o denominador desta relação aumenta proporcionalmente com o aumento da área amostrada. Obviamente, à medida que o local de análise se torna maior, mais pontos amostrais deverão ser coletados, ou seja, sua amostra bruta representativa ela se torna maior. Para que a amostra seja representativa, se sugere então as seguintes etapas. Dividir a área a ser amostrada em talhões homogêneos, considerando-se topografia, cor e textura do solo, cultura, vegetação, produtividade, áreas em que já foram aplicados calcário ou fertilizantes, etc. Utilizar o mesmo equipamento de coleta durante toda a amostragem, trado, sonda, pá de corte ou enxadão, para que o volume de cada amostra simples seja sempre o mesmo. Coletar o maior número de amostras simples possível para a formação de uma amostra composta, para que o resultado desta última seja mais preciso. Entretanto, para balancear precisão e gasto de mão de obra, geralmente recomenda-se a coleta de aproximadamente 20 amostras simples, caso se utilize o enxadão ou trado, e 30 amostras simples caso se utilize a sonda. O número de amostras simples coletadas com a sonda é maior em razão do menor volume de solo obtido com essa ferramenta. Se aconselha também não raspar o solo da superfície do local de coleta, somente retirar o material vegetal, evitando-se assim a coleta de amostras em locais próximos a cupinzeiros, queimadas de restos culturais, formigueiros, coxos de animais, etc. Na área a ser amostrada, as coletas das amostras simples devem ser feitas em zigue-zague, em profundidades de interesse, que pode variar de 0 a 20 cm, 20 a 40, 40 a 60 cm, etc. As amostras coletadas em faixas de profundidades intermediárias, como por exemplo o 0,5 cm, 5 a 10, 0 e 10, geram valores que não podem ser interpretados com base nas classes de disponibilidade de nutrientes disponíveis na literatura, uma vez que a maioria das faixas de disponibilidade de nutrientes foram determinadas para a profundidade de 0 e 20 cm. Portanto, para que os métodos sejam aplicados na prática, eles devem seguir totalmente as diretrizes, ou seja, as mesmas diretrizes, a mesma profundidade, a mesma forma de amostrar, etc. Em áreas cultivadas com culturas perenes, realizar a coleta das amostras simples sobre a copa das plantas, no local de aplicação dos fertilizantes. Em períodos mais prolongados, se recomenda também, para o caso de culturas perenes, a coleta de amostras nas entrelinhas, para avaliação dos teores de nutrientes e de características relacionadas à acidez. Assim, devem ser enviadas para o laboratório 2 amostras compostas, uma formada por amostras simples, coletadas sob a copa das plantas, e outra por amostras simples coletadas na entrelinha. Finalmente, reunir todas as amostras simples em um recipiente limpo, de preferência de plástico. Posteriormente, uma lona plástica, fazer boa mistura de todo o conjunto de amostras simples, destorroando o solo, deixar secar à sombra, retirar aproximadamente 300 gramas de mistura, colocar em um saco plástico limpo, fazer a identificação e enviar para o laboratório. Esta última parte de como que a amostra será armazenada, como será transportada, pode ser feita pelo próprio laboratório, ou o laboratório geralmente instrui um agrônomo sobre a maneira correta de preservar essa amostra até o momento da análise. Quero agora te mostrar uma matéria do site Nutrição de Safra. O título da
matéria é Análise de solo, amostragem e recomendações. Aqui nós vamos ver mais conceitos interessantes. Para uma amostragem com o objetivo de analisar elementos no solo, é colocado na matéria que é necessário apenas um pequeno punhado de solo, mas que essa pequena porção de terra ela deve necessariamente representar toda a área para a qual a recomendação será feita. É sempre recomendável que seja usado o maior número de amostras possíveis, uma vez que o solo pode apresentar variações bastante grandes ao longo da lavoura. Quanto menor for a variabilidade do solo, maiores serão as áreas que se identificam como amostra. Quando essa variabilidade for alta, no entanto, mais amostras são necessárias para representar adequadamente o local. Em relação à área da amostra, se coloca que as áreas que divergem em inclinação, drenagem, tratamento anterior, etc., devem ter amostras tiradas separadamente. Isso também tem a ver com representar muito bem o todo, o local completo de onde se quer tirar algumas conclusões. Se aconselha também que locais não devem ser amostrados. Sobre os procedimentos de amostragem, se destacam alguns aspectos, como por exemplo a profundidade, aconselhando que o produtor verifique inicialmente com o laboratório qual a profundidade recomendada. Como te mostrei naquele guia de interpretação de solos anteriormente, esta recomendação tem a ver com utilizar exatamente a profundidade que o método analítico sugere para você, de modo que então o potencial do método analítico em ser eficiente para dar um resultado verdadeiro, de fato, seja atingido. Também se coloca que a maioria das calibrações, ou seja, os métodos, trabalha com profundidades de 15 a 20 centímetros, por isso que é importante trabalhar mais ou menos nessa profundidade. Também se destaca o fato de que a amostragem muito rasa ela pode gerar resultados muito altos, pois esses nutrientes podem ficar muito concentrados nessa região do solo. Dessa forma, uma amostragem rasa ou somente feita em regiões rasas, ele pode superestimar o status real dos nutrientes do solo, ou seja, medir valores acima dos reais, e levar então a uma superestimação das taxas de fertilizantes necessárias. Se você estimar que tem mais nutrientes dos que de fato estão presentes no solo, você vai aplicar menos fertilizante. Isso pode gerar um problema de produtividade no futuro. Há um gráfico interessante aqui sobre medidas de concentração de fósforo e de potássio em relação à profundidade. O texto destaca como essa questão da profundidade é uma das partes mais críticas da análise do solo. Você pode ver que há uma diferença nos resultados de fósforo e potássio, que é representados aqui pela letra P e K, quando a amostragem é feita em profundidades de 10, de 15, de 20, de 25 centímetros. Neste ponto também se faz uma chamada a considerar a estratificação de nutrientes. Na seção de instruções de amostragem do solo, a matéria coloca a seguinte frase, que o trabalho analítico do laboratório não é capaz de melhorar a precisão de uma amostra, uma vez que esta não represente a área. Isso quer dizer basicamente o que eu já te disse em uma aula anterior. Se a amostragem foi feita errada, nada na frente na análise química poderá resolver esse problema. E qualquer resultado obtido, ao não ser representativo, não tem nenhum sentido. Outro aspecto importante são a seleção dos equipamentos apropriados. Os tubos ou brocas de amostragem devem ser cromados ou de aço inoxidável, não de alguns materiais que podem eventualmente serem oxidados, ou gerar algum tipo de contaminação ou transferir contaminação à amostra. Sobre o momento de coletar a amostra, se diz que essa amostragem pode acontecer a qualquer período de ano. Entretanto, é melhor coletar a amostra de uma lavoura aproximadamente no mesmo período todo o ano. Isso principalmente quando você quer fazer análises temporais, durante os 5 anos, 10 anos. E aqui também se faz o destaque sobre a preparação das amostras para o envio do laboratório. Você deve ser instruído a fazer isso da maneira correta, porque esse é um momento de possíveis contaminações que podem comprometer todo o trabalho de amostragem. Você pode ver também informações sobre o padrão de amostragem e alguns outros aspectos que eu te recomendo que você leia na matéria completa. Tudo bem? Até mais!